Gustavo Scarpa de volta no Fluminense? Que papo é esse, meus amigos? Pois é, a manhã tricolor começou agitada com muitos tricolores fazendo essa velha questão. E aí, aceitaria o Scarpa de volta no Flu? Bom, por que esse assunto surgiu? É isso que a gente vai comentar aqui nesse vídeo e trazer para vocês, mas já te antecipo, tá? Acho que não tem a menor chance dele voltar para o Fluminense nem tão cedo. Beleza? Além disso, tenho outras três notícias para trazer para vocês, falando de outro jogador que também não está muito interessado em voltar para o Fluminense, não falou novamente sobre o clube. A gente vai comentar sobre o jogador de saída do Fluminense, negociação fechada, contrato assinado, e também vai falar sobre Vasco da Gama, de olho em mais um ex-fluminense. Muitos assuntos, então, aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo à Central Fluminense. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter clicado aí no vídeo, dado essa moral para a gente. Já te convido assistir esse vídeo até o final para ficar por dentro de tudo que acontece com o Fluminense. Beleza? Antes de a gente começar com as notícias desse vídeo, eu peço rapidamente para você aqui, ó, embaixo do vídeo, deixar o joinha, tem o botão do like aí, se você puder clicar de graça, você ajuda demais o nosso trabalho a seguir crescendo aqui no YouTube diariamente, falando sobre o Fluminense. Beleza? Vamos lá, galera. A primeira informação que eu quero trazer nesse vídeo aqui para vocês é sobre essa história. Vasco da Gama, falei ontem, né, no vídeo, que fez proposta pelo Lanzini, foi recusado. O Lanzini disse que o projeto esportivo do Vasco não era atrativo. O Vasco agora está querendo mais um ex-tricolor, tá? Mais um ex-tricolor na mira do Vasco da Gama. Se trata de Abel Hernandes. Abelito Hernandes está atuando no Peñarol do Uruguai, tem 32 anos, e o Vasco fez uma proposta oficial para ele, de acordo com o jornal El País, lá do Uruguai. O Vasco quer o jogador até o fim de 2023, com uma opção de renovação em caso dele jogar 50% dos jogos do Vasco. Aí o contrato estenderia até o final de 2024. O presidente do Peñarol já deixou bem claro que não quer negociar o jogador, não quer liberar o Abel. Então a situação fica um pouquinho complicada para o Vasco, e a questão realmente de aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se essa negociação vai ter um final feliz ou não, para eles, claro, tá? O Abel Hernandes passou aqui uma temporada em 2021, acabou, né, não conseguindo ter uma sequência tão grande, chegou a jogar algumas partidas, foi o vice-artilheiro do Fluminense na temporada, né, fez seus golzinhos importantes, batia pênalti muito bem, mas não conseguiu ter sequência, né, atuando ali no time do Fluminense, não conseguiu nunca virar o titular absoluto. Tinha o Fred, claro, numa boa fase, mas mesmo depois que o Fred se lesionou, ele acabou não conseguindo se firmar tanto, mas é um jogador que tinha sempre um grande carisma, né? A torcida gostava dele, era um jogador carismático e metia gol no Flamengo, né? Meteu 2 gols no Flamengo, 2, 3 gols no Flamengo num ano só. Isso aí, né, é um ponto bastante positivo para ele. Talvez seja por isso que o Vasco quer contratar, né? Enfim, não sei. Tá? Ponto é, o Vasco interessado no Abelito. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Sinceramente, né, aqui não é central do Vasco, mas rapidamente, acho que é uma boa contratação para o Vasco. Eles estão perdendo o Pedro Raul. O Abel Hernandes sabe fazer gol, pode ajudar o time do Vasco aí a tentar se salvar do rebaixamento. Então, eu, como tricolor, torço para essa negociação não se concretizar, o Vasco não conseguir contratar o Abel Hernandes. Beleza? Vamos partir para a próxima notícia desse vídeo, que é bastante importante também, porque ele decidiu se pronunciar, decidiu falar mais a fundo sobre o assunto. Thiago Silva, mais uma temporada no Chelsea, não voltou ao Fluminense, falou sobre isso, né? Já tinha demonstrado uma chateação pela maneira que as coisas foram conduzidas e falou de novo, né? Dentro da declaração dele, ele soltou algumas aspas fortes, né? Ele disse que jogaram ele contra a torcida, né? A torcida ficou criticando muito ele falou, ficou chateado que a galera foi no Instagram xingar ele, a família dele, e disse que se sentiu jogado contra a torcida porque ele nunca havia dito que voltaria agora, né? Nunca tinha dito que voltaria agora. Fala também, né? Acabei de renovar o meu contrato com o Chelsea, não tinha como voltar, então se sentiu jogado contra a torcida. Bom, da minha parte, a birra com o Thiago Silva é justamente por ele ter renovado o contrato com o Chelsea, né? Não tinha a menor necessidade, ao meu ver, dele renovar se ele tinha realmente esse interesse em voltar ao Flu. Então ele poderia não ter renovado esse contrato e voltado agora, mas ele preferiu ficar lá para ajudar na reconstrução do Chelsea. Beleza, seja feliz. É um jogador que sempre falou que queria voltar, sempre botou expectativa e sempre teve um entrave da Copa do Mundo. Ele não quer voltar porque ele quer jogar mais uma Copa e precisa estar na Europa. Passou a Copa.
e aí ele optou por renovar com o Chelsea e não voltar para o Fluminense. Enfim, isso aí foi a parte que me chateou. Teve muita gente que, claro, criou expectativa no retorno dele nesse meio do ano, e bem justificada, né? O Chelsea mal das pernas, com necessidade de reformulação, poderia haver uma saída do Thiago Silva lá e um retorno ao Fluminense, coisa que não aconteceu. E pela primeira vez ele deu motivos para não voltar ao futebol brasileiro, não voltar ao Fluminense. Ele disse que os filhos dele, ele falou assim: minha família, meus filhos não querem morar no Brasil, ou seja, jogou a responsabilidade, né, jogou o pepino no colo dos filhos dele. Disse que é por causa disso que ele não volta, que ele tem vontade de voltar para o Fluminense, mas família, sobretudo os filhos, não querem voltar no Brasil. Eu não gostei muito dessa declaração, né, que você joga uma responsabilidade em cima dos filhos, enfim, tem que assumir essa responsabilidade para ele, né? É porque, enfim, os filhos dele já devem estar acostumados. Mudou de Paris para Londres, outro dia ir para o Chelsea, entendeu? A vida de jogador de futebol é isso, né? Então é a possibilidade de deixar os filhos lá, enfim, tentar fazer alguma maneira. Ele tem o direito total de deixar, pô, não quero ficar morando longe dos meus filhos, por exemplo, por um ano, então eu não vou ficar, né? Eu não vou voltar por causa disso. Enfim, da maneira que ele falou, eu achei que foi um pouco equivocado, mas enfim. Tá aí a declaração do Thiago Silva, né, falando por que não voltou agora. E aí deixou em aberto se vai voltar ano que vem ou não, né? Vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos. A verdade é que eu já tô de saco cheio dessa novela, Thiago. Se você quiser voltar, você volta. Se você não quiser, um abraço, vai ser feliz. Beleza, só não pode voltar pro Brasil para jogar em outro time. Aí beleza. Mas se você quiser ficar na Europa para sempre, fica. Mas se voltar pro Brasil, tem que jogar no Fluminense, beleza? Meus amigos, minhas amigas, tenho umas duas informações para trazer nesse vídeo aqui para vocês. Mas antes eu quero falar uma coisa muito importante para você. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo aqui, vai conferir camisa branca do Fluminense numa super promoção na Centauro. É só clicar lá no link que a camisa branca do Flusão oficial sai por R$ 249,99. É uma economia de mais de R$ 100. A camisa custava R$ 349,99, está saindo por R$ 249,99. Então corre lá, é só clicar no link e comprar. Até o momento que eu gravo esse vídeo, tem de P a GG, salvo engano. Todos os tamanhos estão liberados lá no site. Então é só você correr lá e garantir a sua. Mas corre porque é por tempo limitado. É uma promoção boa dessa. Muita gente vai querer comprar, tá? Corre lá. Comentário fixado desse vídeo. Tá lá o link. Corre e garante a sua. Beleza? Próxima notícia desse vídeo aqui, muito importante, Fluminense fechando negociação com Meia. Oficial, contrato assinado, tudo certo. Edinho é reforço do Avaí até o fim de 2023. O Meia, que renovou recentemente com o Fluminense, está sendo cedido à equipe catarinense, que disputa a Série B do Brasileirão. Ele tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024 e está sendo cedido ao Avaí até o fim de 2023. Tem a missão, então, de ajudar o Avaí a se safar do rebaixamento a terceiro ano. O Avaí está sofrendo lá na Série B, não vive uma boa fase, precisa se salvar, né, desse risco de queda. O Edinho chega por lá para tentar ajudar. Ele tem 21 anos, se destacou no Bangu no campeonato estadual desse ano, né, campeonato estadual do Rio de Janeiro, o que rendeu uma renovação de contrato com o Fluminense até o fim de 2024, mas não rendeu chances a ele na equipe principal. O Edinho não conseguiu um minuto sequer jogando entre os profissionais do Fluminense pós-retorno de empréstimo. Chegou a ser relacionado para algumas partidas, mas jamais entrou em campo, sequer entrou em campo naquela partida da altitude, que o Diniz botou um time completamente alternativo, nem ali o Edinho entrou, nem ali ele foi aproveitado, então agora está sendo emprestado ao Avaí. Voltando a Santa Catarina, né? Ele chega no Fluminense vindo do Tubarão de Santa Catarina, ele voltando agora a Santa Catarina para jogar no Avaí na temporada de 2023, nesse final de temporada. Toda a sorte do mundo ao Edinho, que, enfim, consiga ajudar o Avaí a se salvar, porque eu gosto do Avaí, e, né, se desenvolva lá e, quem sabe, volte ao Fluminense para nos ajudar na próxima temporada. Beleza? Antes de eu partir para a última notícia, um momento muito importante aqui, eu quero dar aquela moral para quem está sempre dando moral para a gente. Eu sempre comento aqui no vídeo, né? Falo, ó, deixa seu comentário aí, fala o seu nome, de onde você está nos assistindo, que a gente gosta demais de saber até onde a gente está alcançando. E assim que eu posso, mando aqui um abraço para a galera que comentou, para dar aquela moral para quem está sempre dando moral para a gente. Então vamos lá, galera. Eu quero mandar um abraço aqui, ó, para o Otávio de Planaltina, para o Raimundo do Litoral de São Paulo, para o José da Bahia, para o Benjamin e o Jeremy de West Palm Beach, na Flórida. Neto Rangel, de Campina Grande, Jorge, de Colinas, em Tocantins, Veridiano, de Goiânia, João, de Três Corações, de Minas Gerais, Leandro, de Gama, Distrito Federal,
Rogério de Varginha, Aurelito de Salvador, Márcio de Tubarão, acabei de falar de Tubarão, né, de onde o Edinho veio, Márcio aí de Tubarão, Vitor de Campinas e Hélio de Joinville. Um abraço aí pra galera, sempre dando essa moral pra Central, comentando aí. Se você quiser que a gente mande um abraço nominalmente pra você também, é só deixar o comentário aqui falando o seu nome e de onde você nos assiste, beleza? Então agora, né, já que eu falei que a gente está com a audiência internacional, vamos cruzar o Atlântico, vamos lá para a Europa para a gente falar da situação do Gustavo Scarpa. Eu tô até com essa camisa da Dragão hoje, né? Ele usou essa camisa aqui no Fluminense, né? Foi coincidência isso, tá? Gustavo Scarpa se destacou no Palmeiras no Brasileirão do ano passado, jogou muito bem, foi um dos principais destaques da equipe, talvez o principal jogador do campeonato, e se transferiu ao Nottingham Forest. Gustavo Scarpa saiu do Palmeiras para o Nottingham Forest de graça para jogar lá a Premier League. Só que teve problemas de lesões, não teve sequência lá, jogou apenas 10 jogos pela equipe inglesa e parece que já não querem mais ele. O Nottingham Forest não está mais interessado em contar com os serviços do meia Gustavo Scarpa e cogita emprestá-lo. Clubes brasileiros surgem no radar do jogador, que não descarta um retorno ao Brasil. O Flamengo foi uma das equipes que sondou o atleta, mas até o momento não há nenhuma proposta, não há nenhuma negociação avançada pelo meia. E aí, claro, né, naturalmente, sempre que surge esses papos de Gustavo Scarpa se mudar de clube, surge a galera com aquele famoso debate. Você aceita o Gustavo Scarpa de volta no Fluminense? Você aceitaria o Gustavo Scarpa de volta? Antes de tudo, né, antes de dar opinião sobre o assunto, é importante frisar, tá? A chance do Gustavo Scarpa voltar agora, mesmo ele saindo do Nottingham Forest pro Fluminense, isso é um palpite meu, tá? Não é uma informação, não. Mas é um palpite meu. Beira a zero, tá? O Gustavo Scarpa está ganhando muito dinheiro lá fora. Se ele voltar ao Brasil, é um salário muito alto. É na casa de R$ 1 milhão, talvez até mais do que isso. Ele saiu como o melhor jogador do Brasileirão do ano passado. Então, vai estar muito valorizado. É um valor que o Fluminense não pode investir, ainda mais no meio campo. A gente tem o Ganso, tem o Arias, tem o Léo Fernandes chegando agora. Temos opções ali, né, no setor. Não é uma necessidade ter o Danielzinho também chegou. Né? Por mais que eu acho que o Scarpa seria uma baita contratação, o Scarpa seria melhor do que a maioria ali, talvez não que o John Arias, mas seria titular do Fluminense. O Fluminense não vai fazer esse investimento, a gente sabe como é que funciona. Não vai fazer esse investimento porque não é carência urgente. O Fluminense não é necessidade urgente. Então não vai fazer esse investimento no Gustavo Scarpa, é muito difícil, tá? Se ele voltar ao Brasil, tem essa possibilidade do Flamengo, tem até uma possibilidade de retorno ao próprio Palmeiras, onde ele jogou, onde, enfim, deixou saudade, sim, de alguma forma. Beleza? Mas aí vamos lá, aquela famosa discussão. Você aceitaria o Gustavo Scarpa? Meus amigos, sinceramente, eu odeio o Gustavo Scarpa. Eu tenho uma questão assim com ele que é quase pessoal. Eu realmente odeio muito ele pela maneira que ele tratou o Fluminense na saída. Eu entendo o jogador estar com o salário atrasado, o jogador queria os seus direitos. Mas a gente tem que lembrar, né, que na época o Fluminense chegou a acertar uma negociação com o Palmeiras de liberar o Scarpa e receber alguns jogadores do Palmeiras em troca, que seria muito bom para o Fluminense na época. O Scarpa fez questão de recusar essa proposta, porque ele queria sair do Fluminense sem o Fluminense ganhar nada. Ele fez questão de sair do Fluminense sem o Fluminense ganhar nada. Ele poderia ter saído pela porta da frente, como, por exemplo, o Henrique Dourado saiu. Também estava com o salário atrasado. Saiu, o Flamengo pagou a multa, foi para um rival. O Flamengo pagou a multa, pegou e saiu. Mas não, o Gustavo Scarpa fez questão de sair pela porta dos fundos. Foi moleque. Então eu tenho raiva dele mesmo, um jogador. Quando jogava no Fluminense eu gostava muito, mas essa atitude dele me fez pegar essa raiva e é um jogador que eu detesto por conta disso. Só que, tecnicamente falando, ele é muito bom. Ele é muito bom. E, sinceramente, cara, a gente tá numa fase que eu quero ganhar título, né? Então, assim, o Gustavo Scarpa, se ele voltar pro Fluminense, pedir desculpa, etc e tal, cara, bola pra frente. Eu não vou ficar guardando mágoa. Não vou ficar guardando mágoa. É um jogador que, enfim, agregaria muito tecnicamente ao Fluminense, então eu não guardo mágoa. Não, eu guardo mágoa. Mas se ele pedir desculpa, a gente finge que não guarda e bola pra frente. Entendeu? É mais ou menos esse sentido. Repito, eu acho muito difícil que volte, mas se houver essa possibilidade, cara, é um jogador que agregaria muito tecnicamente. Então ele passa lá um pedido de desculpas extenso na apresentação. Eu já até propus, né, fazer uma cerimônia igual o Game of Thrones, né? Tem aquela cena que a rainha vem andando pela cidade, o pessoal taca tomate nela, ovo e tal, fazer uma caminhada dessa. Santos Dumont até Laranjeiras, o Gustavo Scarpa caminhando com a gente xingando ele para ele pedir desculpa. É a minha proposta, mas infelizmente acho que não é possível, não. Enfim, o ponto é, cara, é um jogador que tecnicamente agrega ao Fluminense, agregaria muito. Então, cara, eu não vou ficar guardando essa mágoa, esse rancor. A gente viu como é que foi lá atrás com o Sheik, né? O cara saiu do Fluminense, enfim, vacilou mesmo e tal, mas saiu do Fluminense, ganhou o título no Corinthians, ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou tudo.
e a gente ficou, enfim, ganhou um brasileiro também, mas a Libertadores até agora a gente não ganhou, ficou chupando o dedo. Então, cara, eu não vou ficar guardando essa mágoa, não. Claro, que tem que fazer um pedido de desculpa bem extenso. Não vou fazer, como dizem os jovens, não vou fazer a egípcia, não. Mas, se ele pedisse desculpa aí, eu aceitaria. Repito, acho muito improvável pelo salário, pela posição, não é uma carência do Fluminense, uma carência imediata. Acho muito improvável, mas surge, né, essa discussão, ainda mais agora com ele ficando aí disponível para empréstimo pelo Nottingham Forest, podendo retornar ao futebol brasileiro. Beleza, meus amigos? Eu quero saber de você que está assistindo, porque esse assunto é polêmico. Você aceitaria Gustavo Scarpa de volta no Fluminense? Deixe seu comentário aí, comenta se aceitaria ou não e explica suas razões, né? Sempre importante. Vai ser um debate maneiro para a gente trazer aqui. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.